Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 15 de agosto, uma terça-feira com uma grade bem reduzida, diferente do final de semana, que a gente teve muitas oportunidades. O principal destaque por aqui é a fase ainda pré-Champions, né, a fase eliminatória da Liga dos Campeões, e um jogo isolado no Campeonato Brasileiro. Eu espero, como sempre, conseguir ajudar você a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Ao meio-dia na África do Sul, o favorito Mamelodi Sundowns enfrenta o Golden Arrows, flechas douradas, com uma cotação de 1,40. O Mamelodi é o melhor time da África do Sul e é campeão praticamente todos os anos. Já começou aqui com 2 jogos, 2 vitórias. O Golden Arrows tem 1 vitória e 1 empate. Não é uma equipe que toma tantos gols, né? Teve um under 3,5 nas últimas 9 partidas, não perdeu as últimas 5, mas estamos falando aqui do melhor time, como eu falei, da África do Sul. Eu acho que é uma boa oportunidade de ficar de olho nessa equipe, tá? Para você que é trader, ele costuma dar um padrão bom de superioridade, principalmente dentro de casa. E eu sei que a liquidez da África do Sul ela não pode ser comparada com os cenários que a gente está trabalhando no final de semana agora, mas se o mercado for ao vivo, né, for a live, como a gente costuma dizer, pode ser uma boa opção para você buscar esse back favorito no primeiro tempo ao Mamelodi, tá? Ainda não temos grandes probabilidades por aqui para a gente observar no PDF de apoio sobre como é o comportamento do Mamelodi no primeiro tempo, porque a competição acabou de começar, mas no histórico realmente é uma equipe que consegue dominar bastante o seu adversário. Se você é Panther, eu gosto de pensar nessa vitória do Mamelodi. Nas últimas 3 vezes que ele recebeu essa equipe dentro de casa, 3-0, 6-0 e 2-1. Então já dá para você considerar essa vitória com essa cotação de 1,40, mas se você interpretar que é um risco muito grande, você pode esperar uma valorização dessa vitória do Mamelodi. Eu não vou te indicar a vitória no primeiro tempo, porque eu acho que é uma situação um pouco mais arriscada, já que o time do Golden Arrows não tem uma defesa tão ruim. Então, prefiro pensar numa vitória nos 90 minutos. Da África do Sul, vamos para a Liga dos Campeões, a pré-Champions, né? O Molde enfrenta o Klaksvik no jogo da volta. Primeiro jogo nas Ilhas Faroé, 2-1 para a equipe do Klaksvik, e o Molde agora na Noruega decide em casa com uma cotação de extremo favoritismo. Afinal, o Molde é muito mais time do que o Klaksvik, que vive uma boa temporada, vive uma boa fase, mas no peso das camisas e também no elenco, o Molde é uma equipe, mas no peso da camisa e principalmente no elenco, o Molde é uma equipe teoricamente superior, tá? Se você é trader por aqui, essa cotação de 1,25 não é uma cotação que assusta, desde que o Molde consiga fazer um jogo de imposição. Então, se o Klaksvik vier com a ideia de venci dentro de casa, tô indo para empatar, tô indo com um regulamento debaixo do braço, e começar a se comportar só com um bloco compacto lá atrás, aí sim o mercado provavelmente vai ter bastante paciência com o Molde. O Molde deve jogar com as linhas altas, empurrando o adversário para trás e tentando recuperar a segunda bola para não ceder o contra-ataque. É isso que o mercado quer para estabilizar. Nesse cenário, essa cotação de 1,25 não assusta, ou seja, você pode aproveitar esses momentos de superioridade para estar a favor sem perder nenhum tique. Esse é o benefício do cenário se cumprir. Agora, se o Klaksvik não vier com o intuito de aproveitar o regulamento, se o Klaksvik vier com o intuito de aproveitar os espaços que essa defesa alta, que essa linha alta defensiva do Molde vai dar para puxar contra-ataque, e principalmente se o Molde não estiver conseguindo recuperar essa segunda bola, aí vai ficar um jogo muito perigoso para match odds. Aí vai ser um jogo mais direcionado para gols, tá bom? Se você é Panther e vai trabalhar numa casa de aposta, a primeira coisa que eu te indico é evita o pré-live, evita o pré-jogo, evita tomar uma posição ou uma decisão antes do jogo começar, porque o comportamento do Klaksvik vai direcionar a sua entrada. Se for um Klaksvik completamente recuado, sem ação, sem conseguir sair para o jogo, até uma vitória do Molde no primeiro tempo pode valer. Ou um handicap asiático, né? -1 no Molde, -1,25 pode valer, porque o comportamento é de uma equipe acuada, que fez um impossível no primeiro jogo e vem para o segundo jogo agora para poder se defender. Agora, se o Klaksvik está mostrando que ele quer buscar o contra-ataque, que é uma equipe agressiva, que vai buscar a segunda bola e vai tentar sair em transição ofensiva, aí você tem um cenário para gols, porque o Molde precisa vencer, mas vai dar espaço. Aí você pode ver o 2,5 ou o over 1,5 no ao vivo. Aí é interessante. Às 16 horas, ainda na pré-Liga dos Campeões, o Marselha recebe o Panathinaikos no jogo da volta. Primeiro jogo 1-0 para o Panathinaikos. O Panathinaikos é uma equipe bem sólida no futebol grego. Vai enfrentar o Marselha na França. E é um jogo que já tem uma característica de ser um pouco mais truncada, porque aqui a gente não tem uma discrepância tão grande entre as equipes. O Marselha é um excelente time na França, mas eu não acho que ele está a 2, 3 degraus acima
do Panathinaikos. Acho que são times assim que conseguem conversar, né, que conseguem bater de frente. Não é à toa que o primeiro jogo foi 1-0. Então eu vejo o Marselha tendo mais imposição, mas não vejo uma facilidade tão grande assim da equipe francesa, a não ser que o Panathinaikos venha com um comportamento totalmente defensivo de antijogo. Aí o Marselha pode ter uma facilidade por aqui. E a gente só vai ter essa resposta ao vivo. Então, se você é um trader, dá para pensar também em trabalhar a favor do favorito, assim como no jogo do molde? Dá, e até temos uma cotação melhor, uma cotação próxima de 1,60. A cotação próxima de 1,60, ela tende, caso o Marselha tenha um favoritismo acima do normal, né, exacerbado, ela tende até a descer. Em cotações de 1,25, 1,20, a gente não tem isso acontecendo. Geralmente é uma lateralização ou subida. Então a gente pode ter sim uma oportunidade por aqui, desde que o Marselha tenha muita imposição e que o Panathinaikos não tenha condição de ficar saindo para o contra-ataque toda hora. Como eu acho que não é um nível tão diferente entre as equipes, talvez o Marselha não tenha tanta imposição assim. Então vir com a ideia de trabalhar a favor do Marselha somente, se fechar nessa casinha, pode ser um pouco perigoso, tá? O Marselha pode sim ter superioridade, mas talvez não tenha total controle da partida, pode até ser um jogo um pouco perigoso. Se você é Panther e vai trabalhar numa casa de aposta, de novo eu vou te dar a dica de conferir o ao vivo. Eu sei que dá para pensar no empate nulo do Marselha, ou até mesmo num 0,25, no asiático 0,25 no Marselha, mas eu tenho certeza que você vai tomar uma decisão mais acertada se você ver primeiro o comportamento do adversário. A mesma coisa que eu falei do Klaksvik. Se for um comportamento mais recuado, de regulamento debaixo do braço, dá para ficar de olho nessas situações a favor do Marselha. Se for uma situação diferente, onde o Panathinaikos tenha muito contra-ataque, dá para pensar numa situação para gols. Não exageraria, tá? No máximo 2 gols. E como é o jogo da volta, a gente pode ter situações de descontrole por aqui quando uma equipe se distanciar na eliminatória da outra. Ou seja, se o Panathinaikos vier no primeiro tempo já fazer um gol, ou seja, o Marselha vai precisar fazer pelo menos 2 e o Panathinaikos, se tiver espaço para contra-ataque, pode aproveitar. Ou se o Marselha logo no início fizer o primeiro para já empatar a série e depois fizer o segundo para já passar na frente. E aí o Panathinaikos, que talvez venha com o intuito um pouco mais defensivo, vai ter que sair para o jogo, fazendo com que esse jogo fique um pouco mais aberto, dando para você uma oportunidade para trabalhar ao vivo em cima de uma leitura de uma defesa mais desorganizada. Às 20 horas, no jogo isolado do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense recebe a equipe do Cuiabá, que é um dos melhores visitantes da competição. O Cuiabá só fica atrás do Botafogo nas campanhas fora de casa. Realmente é uma situação incrível do Cuiabá, que já chega aqui a 6 jogos sem derrotas, foram 5 vitórias e 1 empate. O Cuiabá venceu o São Paulo, o Flamengo, o Santos, o Fortaleza e a equipe do Internacional no Rio Grande do Sul. Olha que campanha do Cuiabá. Então o Cuiabá, jogando fora de casa, ele já não é uma equipe para ser taxada como zebra total. Pelo contrário, o momento é muito bom, a equipe é bem treinada, sabe o que fazer com a bola quando sai para o contra-ataque. Geralmente a gente tem ali umas equipes que se livram da bola, que dão chutão o tempo todo. O Cuiabá sabe o que fazer com ela e é uma equipe muito perigosa e muito forte nos contra-ataques. O Atlético Paranaense venceu o Bolívar no último jogo dentro de casa, mas foi eliminado nos pênaltis. Tinha empatado com o Santos, com um gol sofrido no finalzinho, polêmica do VAR, e tinha perdido para o Bolívar na altitude. O último jogo em casa foi 3-3 contra a equipe do Cruzeiro. Foi um jogo bem pirotécnico, viu? Um jogo que, enfim, para entretenimento serviu muito bem, mas foi um jogo muito perigoso aqui do Atlético Paranaense. Utilizando o PDF de apoio, e agora a gente pode utilizar porque o Campeonato Brasileiro já está, né, no meio da competição. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro aqui do canal para você receber todos os dias. O Atlético Paranaense venceu quase 70% dos seus jogos em casa, mas não é uma equipe que sai muito na frente do placar. Isso aqui me chama atenção. Não é que não mostra tanta iniciativa, tá? Pode ser um pouco de desconcentração. O Cuiabá é uma equipe que vence menos do que o Atlético Paranaense, mas tem uma campanha fora de casa muito sólida e sai na frente na mesma quantidade. O Atlético Paranaense não falhou em marcar em nenhum jogo em casa, tem um ataque muito efetivo. O Cuiabá falha em marcar pouco, porém sofre um pouco mais na frequência do que o Atlético Paranaense. Em relação ao número de fato de gols, ele sofre 2 gols a menos, tá? Então são equipes com defesas muito parecidas, porém o ataque do Atlético Paranaense
Paranaense, ele consegue produzir um pouco mais de gols. O primeiro tempo do Atlético Paranaense também é melhor, com um dobro de vitórias. O número de derrotas do Cuiabá é um pouco menor. O número de gols sofridos do Atlético Paranaense é um pouco maior, mas o número de gols marcados é o dobro do que o do Cuiabá. Então o Cuiabá é um time na média. Segundo tempo, a mesma coisa. O Cuiabá está na média, mesmo número de vitórias é o número de empate de derrotas, e o número de gols marcados e sofridos é muito parecido. O Atlético Paranaense reduz a quantidade de gols sofridos, a quantidade de derrotas e aumenta o número de vitórias. Então é um segundo tempo melhor do CAP. E na relação de bolas aéreas, as duas equipes são muito boas nesse quesito, porém o CAP tem sofrido um pouco mais de gols de bola parada. Como é um jogo onde o Cuiabá provavelmente vai tentar manter essa boa fase fora de casa, mas talvez não tenha tanta posse de bola, as bolas paradas podem ser sim situações bem interessantes. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos dessas equipes, no histórico aqui. O Atlético Paranaense em casa venceu o Bolívar, foi eliminado, empatou com o Cruzeiro, venceu o Bahia por 2-0, perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil, empatou com o Palmeiras, e aí uma sequência grande de vitórias contra a Alianza Lima, Corinthians, Libertad e Botafogo, entre Libertadores e jogos da Série A do Brasileiro. O Cuiabá fora de casa, vitória contra o Inter, vitória contra o Fortaleza, não é fácil vencer essas duas equipes fora, perdeu para o Vasco, né, esse jogo não foi em São Januário, empatou com a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. Isso aqui de novo é uma situação bem complexa de acontecer, então o Cuiabá conseguiu, venceu o Goiás e venceu o Cruzeiro, então é uma equipe fora de casa muito chata. Perdeu para Palmeiras, Fluminense e Vasco. Tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, e aqui como o Cuiabá subiu há pouco tempo, o Cuiabá nunca foi rebaixado, mas ele subiu há pouco tempo. Então nós temos uma vitória do Atlético Paranaense por 1-0 e um empate 2-2, 2021 e 2022. No geral, o histórico de confrontos, o Atlético Paranaense venceu 2, tivemos um empate e o Cuiabá venceu uma partida. Porém, a vitória do Cuiabá foi fora de casa. Só um desses jogos aqui foi mais pirotécnico, né? Foi com uma quantidade de gols um pouco maior. Se você é trader, muito cuidado com esse jogo, porque o estilo de jogo do Atlético Paranaense não é um estilo de imposição extrema. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, quando a gente vê uma cotação próxima de 1,80, 1,90, a gente já sabe que o risco do time não dominar o jogo, ou seja, não ter completo domínio, é muito grande. Então a gente não pode vir com aquela expectativa de Manchester City, de Bayern, de Palmeiras em algumas situações, que é o quê? Cotação estabilizada. Principalmente porque o estilo de jogo do Atlético Paranaense é um estilo um pouco mais permissivo. Na maioria das vezes o Atlético Paranaense vai preferir dar um passo atrás e chamar o adversário com a bola pelo menos até o meio campo, para que ele roube ela em direção ao gol, ou seja, e já parta ali na transição ofensiva em direção ao gol, Canóbio, Vitor Roque, não sei se vão estar disponíveis para jogar, do que ficar marcando pressão lá em cima, tentando recuperar a bola lá mesmo, próximo da área, e ficar alçando, chutando, enfim. Na maioria das vezes o Atlético Paranaense não vai engolir o adversário. Na maioria das vezes ele vai dar um passo atrás para tentar jogar em velocidade. E esse passo atrás, para uma equipe do Cuiabá que sabe tocar bola, que sabe jogar, é um pouco mais complexo. Então, se você vem com o intuito de trabalhar a favor do favorito, é mais provável que você encontre oportunidade de trabalhar a favor do CAP. Se o Cuiabá estiver saindo errado com a bola, ou seja, o Atlético Paranaense não marca pressão, mas quando o Cuiabá tem a possibilidade de criar no meio campo, ele está saindo com a bola errada, ele está tocando errado, ele está perdendo muito a bola com frequência. Aí o Atlético Paranaense vai ter mais condição de criar perigo. Mas provavelmente essa superioridade não vai ser aquela finalização o tempo todo, com recuperação de bola o tempo todo. Vai ser, o Cuiabá tenta sair jogando, erra, nervosismo, o Atlético Paranaense recupera, cria perigo, aí gera uma bola aérea, da bola aérea o Cuiabá tenta sair, aí erra de novo, aí sim pode ser uma situação interessante, uma janela de superioridade. Mas não vejo o Atlético Paranaense com uma superioridade do tipo padrão europeu, como a gente costuma brincar, né? Com 70%, 75% de posse, rodeando a área do Cuiabá o tempo todo. Não acho que vai ser assim, não é o estilo de jogo do CAP, tá? Então saiba dosar. Se você vai trabalhar numa casa de aposta, primeira coisa, eu não vou te indicar a vitória de nenhuma das duas equipes, por mais que eu tenha um favoritismo claro do Atlético Paranaense, porque o Cuiabá faz uma excelente campanha fora de casa e vem ganhando de grandes adversários fora. Fortaleza e Inter é um dos destaques recentes. Porém, o Cuiabá está num momento muito leve, não tem pressão nenhuma. Cuiabá já está aqui, bem longe da zona de rebaixamento, está mais próximo de uma Libertadores do que da zona de rebaixamento. Isso pode gerar na equipe um relaxamento, como eu já usei a palavra. Eu acho que o grande objetivo do Cuiabá no ano é não ser rebaixado, é se manter ali, para a verba continuar entrando, e se der para se classificar para uma Sul-Americana, excelente. Já o Atlético Paranaense está extremamente pressionado. Por quê? Fez uma excelente campanha na fase de grupos da Libertadores, pegou um adversário acessível nas oitavas e foi eliminado. Já tinha sido eliminado na Copa do Brasil e é um time de Copas. É um time que não vai focar o tempo todo no Campeonato Brasileiro.
É um time que vai focar nas Copas. Já caiu na Copa do Brasil e caiu na Libertadores. Então resta para o Atlético Paranaense buscar uma vaga novamente na Libertadores no ano que vem. Então é um time pressionado, foi eliminado dentro de casa. Então nesse quesito pressão, eu tenho o Atlético Paranaense tendo muito mais necessidade de dar uma resposta do que o Cuiabá. Com isso, a gente pode sim ter algum valor aqui para o lado do Atlético Paranaense, no empate anula ou numa dupla chance, dependendo do cenário da cotação. Mas a gente tem que lembrar que o relaxamento, a tranquilidade do Cuiabá também pode fazer com que isso seja perigoso para o CAP. Porque qualquer nervosismo do Atlético Paranaense e na definição de jogada ou na saída para o jogo pode gerar perigo para o Cuiabá, que é uma equipe que tem o Davidson, que é um cara extremamente chato no ataque. Ele ajuda na marcação-pressão, ele disputa o tempo todo a bola pelo alto, ele prejudica muito a saída de bola do adversário, então não dá para ignorar o Cuiabá por aqui. Mas, se fosse para criar alguma expectativa pré-jogo, eu acredito que nessa balança de pressão o Atlético Paranaense venha com mais gana, porque o Cuiabá tá nas nuvens nesse momento, tá numa fase muito boa, tá bom? Agora, não vou te indicar essa vitória seca. Se for trabalhar a favor do CAP, gosto de pensar no empate anula ou numa dupla chance. Dá para pensar no mercado de gols por aqui? Bom, os últimos jogos aqui das duas equipes, 78% dos jogos do CAP a gente teve o over 1,5 e 56% só dos jogos do Cuiabá o over 1,5. Então não me parece ser um jogo com uma tendência tão grande assim para over gols, tá? Pelo menos essa é a expectativa. O Davidson é responsável por 6 dos... Quantos gols o Cuiabá marcou no campeonato? 21. Olha como é importante o Davidson. O Davidson participou de 30% praticamente dos gols da equipe do Cuiabá. Então é um jogador que precisa ser observado, provavelmente vai finalizar bastante no gol e tudo mais. Já o Vitor Roque é responsável por 8 dos 26 gols marcados pela equipe do Atlético Paranaense. Também está na casa ali, próximo dos 30%. Então temos 2 jogadores em destaque por aqui, mas eu não sei se a gente tem um jogo com um cenário tão over assim. Se for trabalhar a favor de gols, no máximo eu olharia aqui para o over 1,5, que não tá com uma cotação ruim, viu? Não tá mesmo. Se o Cuiabá sair na frente, aí eu acho que é um jogo que eu ficaria de fora, que eu não olharia para gols. O Cuiabá pode tentar se organizar ali atrás e compactar o bloco. Agora, se o CAP sair na frente e o Cuiabá quiser sair para o jogo, aí pode ser interessante, pra gente ter uma oportunidade aqui de contra-ataques do Atlético Paranaense. Nas opções de jogos extras para essa terça-feira, temos o Braga fazendo o jogo da volta contra o Topola. O primeiro jogo foi 3-0 para a equipe do Braga, então é uma tendência muito grande de que se o Topola não abdicar da competição, se ele quiser vir para cima, acho que o Braga tenha mais ainda a possibilidade de fazer gols por aqui, então pode ser um jogo over, tá? Outra opção de jogo over é a semifinal aqui da League Cup, lá dos times da MLS com os times do México. O Philadelphia pega a equipe do Inter Miami, a equipe do Messi por aqui. Tem sido jogos pirotécnicos da equipe do Messi, né? Muitos gols, 4-0, 4-4, 3-1, 4-0. Vale a pena ficar de olho. Não necessariamente a favor do Inter Miami, mas talvez até de um over 2,5 por aqui. O ambas marcam também pode ser interessante. E por último, se você tem um tempinho, mas aí é aquele horário bem ruim, né? 5 horas da manhã, Espanha e Suécia nas semifinais da Copa do Mundo Feminina. A Suécia é aquela atração das bolas aéreas, né? Uma seleção muito forte pelo chão, mas ainda mais forte pelo alto. Mas a Espanha vai ter que se cuidar porque as suecas são muito fortes no jogo aéreo. É uma opção. Se for do seu agrado em relação ao horário, 5 horas da manhã eu sei que é pra pouco, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você puder deixar o like nesse vídeo pra mim, eu vou ficar muito grato. Se você não é inscrito nesse canal ainda, fica o convite para você se inscrever. Meu curso aqui embaixo, theoborges.com, para você aprender mais sobre trade esportivo. Às vezes você não entendeu algum termo que eu falei sobre correção, expectativa de paralisação do mercado, estabilidade, mobilidade, tudo isso eu explico gratuitamente no meu curso para te ajudar a se transformar num trader um pouco mais profissional. Se esse for o seu intuito, né? Você pode ser um punter numa casa de apostas, você pode ser um trader numa bolsa esportiva, na minha parceira Betfair, minha parceira Betfair, que tem bônus para você aqui embaixo de R$200 para você aproveitar. Um grande abraço, obrigado por mais um dia, né? Por mais uma companhia. A gente se vê amanhã e fui!